Estimados espectadores, para não tomar qualquer tempo depois, deixe o seu like já neste momento. E, obviamente, não esqueça de ativar o sininho de notificações. Você vai assistir o vídeo assim que ele sair do forno. Agora, vamos ao assunto mesmo. American Horror Story é uma série bem conhecida, produzida pela FX, canal pago da TV americana. São 7 temporadas até o momento. Cada uma tem um contexto mais assustador que o outro. E praticamente tudo é baseado em fatos reais. Vilões, mortes, ambientação e o que mais você perceber que importa na história. Bem vista pela crítica, a série envolve histórias de serial killers, aberrações e tudo aquilo que você pode caracterizar como sinistro. Um prato cheio para consumidores gulosos. Caso ainda não tenha se satisfeito, o elenco é recheado de gente grande, inclusive Lady Gaga. Mas, sem mais enrolações, conheça 7 histórias reais que inspiraram American Horror Story. Eu sou o Boco e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 7. James March. Evan Peters pode ser considerado um ator multifacetado. Participou com destaque de filmes como super-heróis, caso de X-Men Apocalipse e Kick-Ass. Fez participações em séries de sucesso, por exemplo, The Office e The One Tree Hill, conhecida como Lances da Vida. Mas o destaque fica por conta de suas participações em American Horror Story. Em um dos episódios em que esteve presente, deu vida a James March, personagem baseado no serial killer Henry Howard Holmes. Recorrente nas nossas listas, Holmes construiu um hotel inteiro com um sentido: torturar e matar pessoas. E fez isso com uma maldade implacável. Segundo o mesmo, seu empreendimento foi o local escolhido para ter matado 27 pessoas. Estuprava suas vítimas de sexo feminino e, após as assassinarem, tirava seus ossos para vender a instituições de ensino superior. Percebeu a desumanidade do sujeito, não é? Não à toa, uma temporada inteira da série foi dedicada ao hotel em questão, a quinta. E para que sua história não fique sem um fim aqui, saibam que ele morreu por enforcamento depois de ser condenado. Número 6. Richard Speck. Murder House é o nome da primeira temporada de American Horror Story. Em um de seus episódios, 2 enfermeiras do além aparecem. Elas são interpretadas por Rosa Salazar e Celia Finkelstein. O que se sabe delas, na realidade, é que foram assassinadas cruelmente. Neste exato ponto, a ficção e a realidade dão-se as mãos. A morte das enfermeiras tem base em um crime cometido por Richard Speck, na cidade de Chicago, lá em 1966. Com apenas 24 anos, o homem parecia já ter se cansado da vida. Por conta disso, ou não, invadiu uma casa onde 9 enfermeiras moravam juntas. E você pode imaginar o que aconteceu. Sim, um massacre. 8 delas foram brutalmente assassinadas. Algumas foram mortas através de tiros, outras por facadas. Porém, tudo foi feito individualmente, uma por uma, até que tudo estivesse acabado. Apenas Corazon Amoral, uma das 9, sobreviveu. Ela se enfiou debaixo de uma cama. Speck foi pego, teve a pena de morte como seu castigo. Entretanto, por sorte, a lei foi mudada. Sua condenação foi comutada para prisão perpétua. Morreu em 1991, vítima de um ataque cardíaco. Número 5. Roanoke. Nada de mortes envolvidas neste mistério aqui. Pelo menos ninguém conseguiu provar nada. Roanoke é o nome dado à 6ª e penúltima temporada de American Horror Story. O enredo é o seguinte: uma família se muda para Roanoke. A partir disso, coisas estranhas começam a acontecer com uma recorrência incômoda. Para não dar spoiler, não iremos falar mais. Mas toda a história é baseada num caso que aconteceu em 1587, onde hoje é a Carolina do Norte. 115 pessoas se estabeleceram por lá. Em um certo momento, um navegador que morava na região foi à Inglaterra para trazer suprimentos para o povo que lá vivia. Quando retornou, 3 anos depois, para sua surpresa,
Não havia ninguém por ali. E pior que isso, não existia sequer uma pista do que poderia ter acontecido. Uma árvore ao léu foi a única que conseguiu passar um recado naquele momento. Encrustado em seu caule estava a palavra Croatoan. Essa palavra é conhecida por sempre estar associada a algo horrível durante a história. Pelo visto, dessa vez não foi diferente. Tanto que a série conseguiu explorar maravilhosamente todo esse enigma indecifrável que envolveu vidas. Número 4. Madame Lalaurie. Diretamente da terceira temporada da série Coven, temos Delphine Lalaurie. A senhora era conhecida por fazer sopa de lixo humano, ou com humanos. A inspiração veio de sua homônima, Delphine, que, observando um pouco mais, é bem mais vil que sua própria representação nas telas. Participante vitalícia da High Society de New Orleans, Lalaurie tratava seus escravos como escória. Não bastasse a escravidão, seus subservientes eram torturados, execrados e assassinados. Trabalhavam até tocar o ponto da exaustão e eram constantemente ameaçados. Relatos dizem que a mulher cortava, sem piedade, os membros de seus escravos. Pés eram arrancados, bem como dedos e mãos. Para colocar um fim nessa história envolvida pelo sangue, saiba também que ela arremessava crianças em poços em sua propriedade, logo após terem sido torturadas. A mulher fugiu, esvaziou suas economias e nunca mais foi vista, mas seu fantasma sempre aparece nas histórias da cidade. Número 3. Dr. Arden. James Cromwell, o interminável ator hollywoodiano, ficou a cargo de representar Dr. Arden na temporada Asylum, a segunda de toda a série. Seu personagem fazia cirurgias em pessoas com pouco poder aquisitivo, mas nada de solidariedade. Seus procedimentos eram carregados de dor. Tanta crueldade assim só poderia ter sido inspirada em um nazista. No caso, Josef Mengele. Foi o que deu a inspiração. O homem era conhecido como Anjo da Morte. Seu papel era também o de decidir se alguém vivia ou não nos campos de concentração de Auschwitz. A resposta era quase sempre negativa. Josef estudou com um dos pioneiros na questão de esterilização compulsória proposta por Hitler, mas se especificou na criação e melhoria da raça ariana. Ou seja, atuava fortemente no extermínio de negros, judeus ou qualquer outra etnia que ameaçasse a pureza dos alemães brancos. Em sua saga, a indiferença com a humanidade matava gêmeos só para saber a reação do que permaneceu vivo. Condenava pessoas saudáveis à morte. Enfim, alguém que vivia para a ciência do mal. No final de sua vida, morou em São Paulo tranquilamente, como outro cidadão qualquer, onde veio a morrer livre como um pássaro. Número 2, Bloody Face. Não existe a menor possibilidade de que o personagem seja bom com esse nome, não é? Cara sangrenta pode despertar muitas coisas, mas absolutamente nenhuma delas é boa. Ele aparece na segunda temporada da premiada produção. O sangrento é interpretado por Zachary Quinto, ator famoso por participar de Heroes e Star Trek. Seu personagem em Asylum é baseado no conhecidíssimo Eddie Gein, talvez o serial killer mais sádico de toda a história humana. Essa série realmente pega pesado nas inspirações, não é? Em seu currículo criminal, 2 pessoas foram mortas. Outras 5 que simplesmente desapareceram e podem estar ligadas ao inescrupuloso Ed. Ele também era conhecido por invadir cemitérios para roubar túmulos. Praticava a exumação de corpos para sua própria diversão. Era um artesão da morte. Dentro de sua casa, quando foi pego, haviam crânios como parte da mobília. Pele humana se tornou abajur. Porta-copos eram feitos de peitos. Abridores de janelas tinham lábios humanos como matéria-prima. E a lista não parava por aí. Impossível de se pensar o que passava pela cabeça desse homem que faleceu em 1984, vítima de um câncer. Número 1, Twisty, the Clown. Caso você tenha courofobia, pedimos para que você assista esse vídeo com o máximo de cuidado possível.
Essa palavra designa pessoas que possuem fobia de palhaço. Em American Horror Story, Twisty é interpretado por John Carroll Lynch. Sua história na produção pode ser resumida apenas em desgraça e, ironicamente, infelicidade. Para retratar a lástima do palhaço, os produtores levaram John Wayne Gacy como inspiração. Se você ainda não conhece esse nome, deveria conhecer urgentemente. Em suas costas estão registrados os assassinatos de 33 jovens do sexo masculino, que ele enterrou em seu próprio quintal, tal qual plantas. Quando cometia seus crimes, Gacy usava o pseudônimo de Pogo, the Clown, um palhaço completamente assustador, o que revelava boa parte de sua personalidade. Para tornar a história desse homem ainda mais doida, Gacy estuprava suas vítimas, além de as agredir com ferocidade. Morreu com certa tranquilidade. Foi picado com uma injeção letal em 1994. Praticamente não viu sua própria morte, exatamente o contrário do que ele fazia em seus tempos áureos de barbárie. Não podemos reclamar das bases que norteiam a série. São todas carregadas de tantos detalhes quanto a produção poderia exigir. Não há ponto sem nó. Mas e você, aficionado pela série, sentiu que faltou alguma inspiração? Conte pra gente aqui nos comentários a que você sentiu falta. E você que acabou de conhecer, ficou com vontade de assistir? Pode comentar também. Eu tô indo embora. Tchau.